O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado. O senhor acha, na sua opinião, que o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados, os seus próximos, tentaram efetivamente dar um golpe de Estado? Ou isso é parte de uma conspiração de perseguição jurídica por conta da disputa de poder que o Brasil enfrenta nos últimos anos? Olha, eu fui membro lá da CPMI do 8 de janeiro e eu sempre tive uma preocupação em ver as provas, o que tinha aparecido ali. Li a denúncia com atenção, uma denúncia extensa, né, mais de 200 páginas. Eu não consegui encontrar uma ligação forte, mesmo na denúncia, tá, entre o 8 de janeiro, que é onde teve episódios de violência, e aquilo que aconteceu antes. A interpretação que me parece predominante hoje até no meio político é de que o 8 de janeiro foi um extravasamento. Aquela multidão queria protestar, se excedeu, alguns invadiram os prédios públicos, depredaram. Essas pessoas têm que ser punidas, sempre defendi punição, agora não naquela dimensão, né? Eu tenho sido um crítico a essas penas desproporcionais que estão sendo aplicadas a essas pessoas. A perigosa Fátima de Tubarão, a perigosa, acho que é Débora, a mulher do batom. Então 17 anos para essas pessoas é uma grande injustiça. E eu entendo que essas pessoas do 8 de janeiro têm que ser tratadas segundo o direito delas, segundo a justiça para elas. Não podem ser tratadas pensando em 64. Tem gente que quer descontar lá, não foram punidos os torturadores de 64? Então vamos lá arrebentar com a Fátima de Tubarão. Vamos lá destruir a Débora do batom. E também não pode ser tratado com viés político pensando em 26. Então precisamos ter justiça para essas pessoas. Por isso eu tenho defendido lá sem anistia. Antes eu defendia que fosse aplicada uma pena reduzida, tá? Sei lá, alguns meses de prisão, prestação de serviço. Mas agora já ficaram tanto tempo preso que agora vai anistia de uma vez, né? Não justifica mais tempo de prisão do que aquele ali já contido. Então o que me chamou a atenção na denúncia, primeiro, há uma fragilidade em fazer uma ligação entre o 8 de janeiro com o que aconteceu antes, tá? Não surgiram mais provas, além daquelas que a gente já tinha visto ali na CPMI. Agora, voltando para dezembro e novembro de 2022, a grande questão tinha gente ali, pelo que aparenta, né, descreve a denúncia, que queria ter um estado de defesa, um golpe, alguma coisa desse tipo. Não foi ultimado, não foi feito. A gente não viu nenhum golpe. O governo Lula que está aí é um desastre, né, e nem deveria ter golpe. Golpe é uma coisa que hoje não cabe na estrutura institucional brasileira de uma democracia madura. Mas aí houve tentativa, houve um plano e houve daí desistência voluntária. São essas questões que estão postas ali na denúncia. A defesa vai bater, evidentemente, do presidente Bolsonaro e dos demais acusados, que houve ali uma cogitação, cogitar não é crime, e que foi tudo abortado. Também fica evidente que o golpe não houve, e é muito criticado hoje as Forças Armadas brasileiras, né? E um dos fatores que impediram que houvesse qualquer coisa foi a posição dos comandantes do Exército e do comandante da Aeronáutica, que se posicionaram e não fizeram. Agora, toda aquela discussão, toda aquela questão vai fazer ou não vai fazer, e daí não faz, isso aí configura tentativa? É uma pergunta bastante complicada. Uma questão que, a meu ver, também está incomodando bastante é essa impressão de que não haverá um julgamento imparcial, né? Parece que as coisas já estão um jogo jogado, né? Com o rigor que o Supremo tem tratado essa questão. Com ministros, hoje eu vi no jornal lá, ministros acreditam que a estratégia do PGR vai possibilitar a condenação ainda em 25, então, ministro falando em off para a imprensa, não pode acontecer isso. Então isso também vai ser levado pela defesa para questionar a própria imparcialidade desse julgamento. O melhor, que seria a minha opinião aqui, que o Supremo poderia fazer é dar um jeito de se livrar desse processo, manda para a primeira instância, o Lula foi julgado em primeira instância, né, para que ele seja julgado por outro juiz, para que haja recurso, para que possa ter um tribunal decidindo sobre esses fatos. Mas por que esse caso do golpe está no Supremo? Eu não entendi ainda. Olha, antigamente o Supremo tinha uma jurisprudência dizendo que
se você tem o foro privilegiado, então algumas autoridades são julgadas perante o Supremo. O presidente da República, por exemplo, o ministro de Estado. Mas quando você perde o cargo, você perde o foro. E assim o Supremo começava a processar lá, por exemplo, um deputado por, sei lá, corrupção, acabava o mandato, mandava para a primeira instância. No caso ali, o presidente Bolsonaro não tem mais, né, mandato, em tese deveria ser a primeira instância, mas ele colocaram entre os denunciados um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem, né, que na época era diretor da ABIN. Mas é possível, a meu ver, uma construção, porque quando ele participou daqueles fatos, ele não era deputado federal. O melhor, entendeu? E o problema é que o Supremo mudou esse entendimento recentemente, em 2022, dizendo, não, vamos manter a competência para julgar mesmo quem tinha foro e hoje não tem mais cargo e função. Então parece um pouco aquela jurisprudência de ocasião. Senador, um dos mais influentes ministros do STF, o ministro Gilmar Mendes, deu uma entrevista em Portugal dizendo que o 8 de janeiro não passou de uma baderna. Como pode, dentro da mesma corte, um ministro dizer que foi uma baderna, publicamente, para um jornalista, e a gente está com todo esse movimento jurídico, com várias pessoas presas e tudo mais. A turma não conversa lá? Como é que tu acha que é justo e normal cada ministro ter a sua visão sobre um determinado assunto? Bem, se ele falou isso, eu converso que eu não vi essa declaração, mas né, também não acompanho o Gilmar Mendes, não é dos meus ministros favoritos lá, pelo contrário, e também não tenho muito interesse no que ele fala. Mas o fato é que houve já julgamentos, né, pelo plenário do Supremo, julgamentos colegiados, e as penas que foram aplicadas foram muito elevadas. Normalmente, inclusive, o ministro Gilmar Mendes concordando com o voto do ministro Alexandre. Né? Aí colocam lá tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado de Direito, mais os danos patrimoniais, mais associação criminosa, salvo engano, armada. Então é um exagero. Mas tinha arma lá? Não lembro, acho que não. Eu não vi também, né? Não fiquei sabendo. Mas o fato é que, por exemplo, esses dois crimes, tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, no fundo eles são um só, entendeu? E até alguns ministros supremos votaram no sentido, só configura um. Se configurar um, não configura o outro, porque a ação é a mesma. É um negócio que a gente chama em direito, lá chama concurso formal. Uma ação configurando dois crimes. Daí normalmente se aplica apenas a pena de um deles com um acréscimo, mas eles aplicaram das duas. Eu apresentei um projeto de lei, até que está lá no Congresso, no Senado, mas é difícil tramitar projetos sobre esse tema, deixando isso claro, se tem esses dois crimes, só aplica a pena do crime mais grave. De todo modo, ainda que aquelas pessoas que foram lá pensassem, vamos dar um golpe de Estado e golpe de Estado, vamos ter novas eleições com as nossas ações assim, mas as pessoas são simples. Eu visitei na prisão, tive oportunidade. São pessoas muito simples, que, a meu ver, se excederam e, movidos por violenta emoção, cometeram ali desatinos que não justificam de maneira nenhuma uma prisão de 17 anos e, cá entre nós, nem de um ano. Isso aí devia ser de alguns meses ou prestação de serviço. Infelizmente, essa situação de justiça, há quem diga a denúncia apresentada agora esvazia o debate da anistia. Eu acho que não, eu estou pensando principalmente na questão lá dos manifestantes, né, uma situação de injustiça individual. E quando a gente ignora, mas a política global, o cenário... Não, peraí, meu amigo, você está falando lá de mãe de família, de pai de família que está preso injustamente por um tempo excessivo. Né? Essas pessoas têm direitos, cada pessoa tem um fim em si mesmo. Você não pode fazer um cálculo político em cima desse tema. E veja, eu sempre fui, na Lava Jato, um juiz rigoroso. Eu sempre fui lá no direito penal, não fui só juiz da Lava Jato. Eu tinha processo contra o crime organizado, tive processo contra o Fernandinho Beiramar, a quadrilha dele, contra o traficante de quartel de Juarez, pessoal da lavagem de dinheiro, caso Banestado e muitas outras coisas. E eu sempre fui rigoroso. Agora, eu sei ver, né, que naquele caso o rigor está excessivo. Então, existem duas coisas também que a gente tem que separar, essa denúncia e a situação dos manifestantes. Agora, há uma fragilidade nesse ponto da denúncia, que não há uma ligação clara entre o 8 de janeiro. Por que essa fragilidade tem relevância?
Porque quando teve violência, quando se partiu, vamos dizer, do plano para a ação, você não tem uma ligação clara ali demonstrada na denúncia. Porque o que eles estão querendo dizer é que foi tentado também por causa do 8 de janeiro. Mas isso não está claro ali na denúncia. Na sua resposta anterior, Moro, você falou que é a favor do projeto de anistia. Você votaria a favor do projeto de anistia, inclusive de alguma eventual emenda a esse projeto que alterasse a lei da ficha limpa de inelegibilidade de 8 para 2 anos, o que, né, permitiria o ex-presidente Jair Bolsonaro a concorrer no próximo ano, e que se discute que poderia entrar nessa discussão da anistia uma mudança na lei da ficha limpa. Você é a favor de mudar essa lei ou não? Felipe, historicamente eu sempre fui favorável no que se refere à corrupção, no que se refere a crime contra a administração pública, eu sempre fui favorável ao contrário, ao rigor, né? A lei da ficha limpa foi um avanço. Vamos lembrar que a lei da ficha limpa impediu o Lula de concorrer lá em 2018, com acerto, porque tinha sido condenado por corrupção, estava preso. Imagina o presidente fazendo campanha ali da cadeia, né? Ele fez, né? Fez até um determinado momento, tentou de todo modo sair. Então ela barrou outros também, não só o pessoal do campo político da esquerda, barrou lá Sérgio Cabral, barrou Eduardo Cunha, pessoas que roubaram, né? Então, assim, a gente não quer essas pessoas no poder. Infelizmente, o Lula hoje está no poder porque teve uma reviravolta política. A anulação das condenações, né, com todo respeito ao Supremo, foi um movimento político, não tem nada de jurídico nessas anulações. Agora, esse projeto está na Câmara. Tá? Eu tenho uma postura no seguinte sentido: eu não falo sobre o projeto enquanto não está no projeto do Senado, porque parece que a gente está interferindo lá no debate na Câmara. Vou esperar para ser esse projeto deliberado e ver se ele vai chegar no Senado. E a depender do formato, eu vou tomar minha posição. Ano passado, teve um outro projeto que estava no Senado, que mexia na lei da ficha limpa, e eu fui contra, me manifestei contra no plenário, né? Aí se viu que havia uma resistência grande e ele foi retirado de pauta, não sei se ele volta. Então vamos esperar esse projeto chegar, vamos ver o que os deputados vão ali decidir. A única coisa que pode dizer para você é que, historicamente, eu tenho me posicionado contrário a retrocessos no que eu vejo em eventual combate à corrupção, porque a gente não pode pensar num caso só. Tem que fazer isso por causa do caso X, do caso Y. Não, a gente tem que pensar na lei que permanece, vai ser geral, vai ser aplicada a todos os casos. E na sociedade civil, a filha que não senta na mesa de jantar com o pai, na mesa de Natal com a família, porque o tio é Bolsonaro, ou porque não sei quem é Lula, ou porque não sei quem é desse lado. Qual que é a saída para a sociedade se pacificar também, na tua opinião? Bem, eu posso dar um conselho, né? Eu acho que as relações familiares estão acima da política, e as pessoas se enganam muito em relação também aos seus representantes eleitos. Eu creio que eu sou um bom senador, né? Tem outros bons políticos, tem maus políticos também, mas brigar em família, ou brigar com os amigos por conta de fulano X ou fulano Y, não é uma coisa que eu recomendo. As pessoas daí têm que pensar o seguinte: vai ver um filme, vai na praia, vai almoçar, né, passeia, faz alguma outra coisa, desanuvia dessa obsessão em discutir apenas a questão política, né? Tem uma vida aí fora que é maior do que a política. Então, para aquela filha que brigou com o pai, para o pai que brigou com a filha, fica o conselho, né, que não é bom. É importante respeitar as divergências e os pensamentos diferentes. Fala de outra coisa, fala de filme, né? O jogador de futebol Robinho foi condenado por estupro na Itália. E ele foi preso no Brasil, com a manutenção da prisão pelo STF. Por que o STF manteve uma decisão de condenação de um crime de um brasileiro no exterior e anulou processos que estavam em São Paulo, que foram julgados em Curitiba? O erro tá no segundo ponto, né? No segundo... Por que exatamente um processo... o cara cometeu o crime em Brasília e não pode ser julgado em Curitiba, e o Robinho cometeu um crime na Itália e o STF manteve a prisão aqui? Ferri, sobre o caso do Robinho, eu não conheço tanto em detalhes, né? Mas assim, veio lá a condenação na Itália e acho que o Supremo fez o certo, formalizou, entendeu o que houve. A Itália
tem um sistema de justiça que é relativamente confiável, não tinha nenhum problema visível dentro do processo, e mandou cumprir, não pode ter impunidade, né? Seja para A ou seja para B. No outro caso, da Lava Jato, é uma reação política, né? Veja que o próprio Supremo Tribunal Federal, foi ele que autorizou a prisão do Lula lá atrás, em 2018. Eu era juiz da Lava Jato em primeira instância. Volta e meia havia uma pressão para decretar a prisão preventiva do Lula. E ele até dava motivos para isso. Mas eu tinha presente como juiz de primeira instância, esse é um caso delicado. Então não vamos nos precipitar, vamos, né, seguir o processo, o seu curso. Aí eu fiz o julgamento de primeira instância, aí houve recurso, chegou ao TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal, 3 embargadores proferiram um julgamento unânime, até aumentaram a pena, certo? E ali na jurisprudência da época era após julgamento de segunda instância, se executa a pena. O tribunal mandou executar, e só o fez porque o Supremo e o STJ, antes, haviam denegado um habeas corpus do Lula. O Lula pedia para não ser preso. E aí vem o Supremo e diz, não, pode prender. E aí o TRF manda prender, eu cumpro a prisão, ele começa a cumprir a pena, isso foi em 2018, e aí em 2021 vem essa história, 3 anos depois, que não tinha sido julgado no lugar certo. No mesmo habeas corpus que antes o ministro Teori Zavascki tinha negado a liminar, dizendo que o fórum era Curitiba. O que aconteceu? Caiu o avião. Aconteceu a política. Né? Aconteceu a política, uma reação política ali, uma decisão, a meu ver, que não tem uma base legal, mas houve uma decisão política para reverter a condenação do ex-presidente, e hoje nós estamos nós estamos pagando o pato, né, o sofrimento aqui, porque o governo Lula é um governo muito ruim na economia, na segurança pública e em vários aspectos. É claro que, como disse, a gente sempre tem um discurso de respeito aí às instituições, mas a gente tem que dizer, né, a real, que foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal reverter essa condenação. Se tivesse deixado a coisa seguir, normalmente, como era o caso, poderíamos estar em outro cenário hoje, aqui em 2026. Eu não digo que Bolsonaro seria reeleito, ou poderia ser um outro agente político, poderiam surgir outras lideranças, mas você trazer de volta, né, alguém que tinha sido condenado por corrupção, e você traz de volta, e não tem inocência, né, não tem uma declaração de inocência, isso para o país é um baque moral muito grande, e é um pouco o resultado que a gente vê hoje.